E aí, gente, graça e paz para todo mundo. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Eu fechei sem querer. Foi. Hoje a gente vai falar das parábolas de Lucas 15. Deixa eu arrumar aqui. Aí. As parábolas de Lucas 15 tem um quezinho especial para mim. Por quê? Porque foi com as parábolas de Lucas 15 que eu ouvi falar a primeira vez que Jesus ensinava como um rabi, que ele pegava e ensinando nessas parábolas que são juntas, ele ensinando um pouquinho e depois no final ele consolidava aquilo que está sendo ensinado. Ou seja, em Lucas 15 fala da dracma da ovelha e do filho perdido. Então, na dracma ele fala de um filho, na ovelha ele fala de outro filho. E quando ele vai falar dos dois filhos perdidos, que um é uma ovelha, a outra é a dracma, ele conclui a respeito do assunto e tudo fica muito mais claro. Então a gente precisa olhar para Jesus como um rabi que ensina de forma notável e inteligente através desse mecanismo de parábolas. Tá? Isso é uma didática que um rabino usava na época e Jesus usa figuras que para eles têm significado e enriquecem o entendimento. Então quando a gente olha para uma parábola com esse olhar, a gente tem o nosso entendimento também enriquecido, a nossa compreensão aumenta. Então a gente vai fazer diferente nesse vídeo, vou falar as 3 parábolas, na terceira eu não vou ler porque é muito grande, então a gente vai ler a 1 e a 2. Vou fazer um comentário rápido a respeito de cada uma e depois a gente vai olhar para cada detalhe. Por que falou de ovelha? Por que falou de mulher? Por que falou de pastor? E assim por diante. Então a gente vai olhar para cada detalhe e vai entender todos os aspectos daquilo que Jesus está falando nas parábolas de Lucas 15. Então vamos lá, a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Está em Lucas 15, do 3 ao 7, diz assim: então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. E lhe digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, entendendo um pouquinho por que está sendo usada a figura de uma ovelha. A ovelha é um animal de rebanho, de bando, mas ela tem uma visão muito limitada, ela tem a percepção de perigo praticamente zero, não tem senso de direção, ela se perde facilmente, ela é incapaz de providenciar o seu próprio sustento e depende quase que totalmente do cuidado que recebe. Então, diferente de um cavalo ou de um boi, a ovelha é algo muito mais sensível e frágil. Ela é um Mr. Magoo da natureza, aí, um animal pateta, né? Então ela é frágil e indefesa diante dos perigos que a cercam. E no caso aqui, eu estou falando também dos perigos, também não, é praticamente só dos perigos espirituais que cercam a ovelha que fala do homem. O pastor é Cristo, ele é incisivo, ele é incansável, assertivo e faz tudo o que é necessário e paga caro para ir atrás dessa ovelha e só para quando ele consegue trazer essa ovelha de volta. E quando ele consegue trazer a ovelha de volta, ele faz uma grande festa e comemora muito e conta para todo mundo e quer barulho, quer festa, né? Ele quer contar para todo mundo dessa alegria que ele sente quando ele recebe essa pessoa de volta, né? E a alegria está ligada ao arrependimento, né? Isso está lá no texto. E o arrependimento, resumindo, fala do abandono da independência. Por quê? Arrependimento fala de mudança de pensamento. Então o pensamento da ovelha é: vou sair, né? E vou ser independente. Percebendo que a ovelha se perdeu, o cara não consegue ser dependente, está caminhando em direção à morte, o pastor vai lá e traz essa de volta para a dependência, de volta para o rebanho. E o rebanho é que diminui a fragilidade, o rebanho serve na verdade de proteção para esse animal tão frágil que é a ovelha.